A alquimia da dor. Conselhos budistas para transformar o sofrimento. Autoestima, ansiedade e stress. No treino espiritual budista, muito é dito sobre como diminuir o poder do ego. No entanto, é curioso constatar que, apesar do profundo conhecimento da psicologia humana, que o budismo demonstra, o problema da falta de autoestima parece ser-lhe totalmente desconhecido. É provável que as razões que desencadeiam este problema tipicamente ocidental sejam múltiplas e complexas. Terão a ver com um relacionamento familiar carenciado na infância, uma pressão social que nos impõe modelos estereotipados de aparência física ou de sucesso profissional, etc. Mas também me parece que se prende com o que acabei de apontar, isto é, a falta de contacto com a nossa riqueza interior. Quem tem confiança na sua riqueza interior e uma visão do mundo que dá primazia aos valores espirituais está muito menos dependente dos juízos emitidos pela sociedade e sente muito menos necessidade de corresponder à imagem estereotipada que lhe é imposta. Ter autoestima não é achar-se bonito, eficaz ou superiormente dotado. Isso é basóvia. A verdadeira autoestima nasce de estarmos conscientes da nossa riqueza interior, de termos a honestidade de viver de acordo com o nosso sistema de valores e de aceitarmos os nossos erros. Quem possui uma autoestima verdadeira não procura esconder as suas falhas, nem impor os seus pontos de vista. Não teme ser posto em causa e é capaz de reconhecer que se enganou, com simplicidade e sentido de humor. Como o leitor pode ver, são poucas as pessoas no mundo que se podem gabar de ter autoestima. Os efeitos de falta de autoestima são tremendos e o sofrimento resultante enorme. Quem sofre de insegurança procura compensá-la e enquanto uns desenvolvem uma atitude arrogante e empregoada, outros caem na autodepreciação, detestam-se e vivem mal consigo próprios. Em ambos os casos, o relacionamento com os outros deterioriza-se e a crença em sermos capazes de ultrapassar as nossas dificuldades diminui drasticamente. Com esta prende-se a questão da culpabilidade, outra das afecções tipicamente ocidentais não mencionada nos textos budistas clássicos. Os orientais conhecem, é claro, o sentimento de arrependimento face a atitudes ou comportamentos negativos que os envergonham. Conhecem esse sentimento de ter vergonha e de decidir não voltar a fazer o mesmo. Mas não a culpa com que nós, ocidentais, nos martirizamos. A culpa é uma espécie de ressentimento que temos de nós próprios, uma incapacidade de nos perdoarmos, uma intolerância para com os nossos próprios erros. E por isso me parece estar muito ligada à questão da falta de confiança na nossa natureza profunda. Quando essa confiança existe, sabemos que todos somos suscetíveis de cometer erros, mas sabemos também que podemos mudar ao darmos à nossa vida um rumo diferente. Mesmo vivendo numa cultura que, desde há séculos, utiliza a culpabilidade como forma de pressão social, se tivermos um verdadeiro contacto com a nossa natureza profunda, a culpa não tem onde se agarrar. A ansiedade e o stress são males muito comuns e que se encontram geralmente associados a um certo estilo de vida.
A competitividade da economia moderna, o ritmo de trabalho, as condições artificiais dos ambientes profissionais e a vida cidadina contribuem muito para a criação de condições propícias ao aparecimento de stress e ansiedade. O facto de termos, na maioria dos casos, uma vida extremamente sedentária com uma atividade física muito reduzida também não ajuda a libertar as tensões, transformando desta forma todos os problemas e dificuldades em torturas psicológicas sofisticadas. Dependência. Assim, além de todas as formas de sofrimento geralmente reconhecidas pelo budismo, temos ainda de lidar com algumas outras mais específicas da sociedade moderna. A redução da nossa perspectiva, a individualização da nossa concepção do mundo, a falta de valores, a alienação dos aspectos mais profundos da vida e de nós próprios, são alguns dos aspectos que fazem de nós seres psicologicamente frágeis e inseguros, atreitos a todas as formas de dependência. A dependência mais corrente é emocional, que nada tem a ver com o altruísmo. Há certas pessoas que pensam que dedicar-se a uma ou duas pessoas de corpo e alma, ao ponto de não terem vida própria e perderem toda e qualquer independência, dá sentido à sua vida. Ao tornarem-se dependentes dos outros, perdem o rastro de si próprias e tornam-se um peso morto para aqueles a quem supostamente dedicam a sua vida. Em troca de uma tal dedicação, têm expectativas constantes, que raramente são satisfeitas, e o seu afeto é tão pesado que os outros se afastam. Muito mais pessoas do que geralmente se pensa são dependentes de ansiolíticos e antidepressivos, que são os medicamentos dos mais receitados atualmente. O álcool é uma das formas de dependência mais antigas e os seus efeitos nefastos são inúmeros. Quanto às drogas, os efeitos devastadores deste tipo de dependência dispensam quaisquer comentários. A meu ver, a proliferação e a agudização de todos estes problemas de dependência na nossa sociedade deviam levar-nos a refletir seriamente sobre as causas de tão graves distúrbios e de tanta infelicidade. A cesação do sofrimento. O rol de todas as formas de sofrimento seria interminável, porém, talvez o que mais importa seja compreender que, embora inúmeras causas e condições possam contribuir para criar as circunstâncias do sofrimento, a sua verdadeira causa encontra-se profundamente enraizada dentro de nós. O conhecimento e o respeito da lei da causalidade permite-nos melhorar as condições de vida e aceder a formas de existência superiores, rodeando-nos de condições favoráveis e de usufruir de um certo nível de prosperidade e harmonia. Mas para transcender as formas mais sutis de dukkha, temos de ir muito mais longe. O sofrimento nasce de uma inadaptação à realidade da nossa situação e, portanto, para acabar com ele, temos de corrigir esse erro de apreciação. Quando não se está adaptado ao mundo em que se vive, fica-se numa situação de instabilidade e de fragilidade que é a porta aberta para o sofrimento. Todavia, desfazer-nos o mal-entendido de base e passarmos a relacionar-nos com o mundo de modo adequado não é uma tarefa fácil nem simples. Retomemos o exemplo da corda que, avistada de longe, parece uma serpente. Quando olhamos para ela e pensamos que é uma serpente, o sofrimento ainda não está necessariamente presente.
mas este erro cria o potencial para que ele se manifeste a qualquer instante. É quase como se a discrepância entre a nossa interpretação e a realidade fosse uma fresta por onde o sofrimento se infiltra. Portanto, para acabarmos definitivamente com o sofrimento, a única solução é desfazer esse erro e passarmos a relacionar-nos com o mundo de forma correta. É olhar para o que antes pensávamos ser uma serpente e ver de facto um pedaço de corda. E é aqui, precisamente, que reside a dificuldade. Se tivermos medo de serpentes, não chega a dizer-nos que é uma corda para sermos capazes de nos aproximarmos dela e agarrá-la. É preciso que nós próprios, ao olharmos para a corda, vejamos um pedaço de corda. Esta é a única solução radical. A partir do momento em que vemos uma corda, nunca mais ninguém nos convence de que se trata de uma serpente. Sentimos então confiança para nos aproximarmos, para lhe tocarmos e vermos que não tem qualquer reação. São apenas fibras vegetais torcidas e, embora ao longe nos parecesse muito ameaçador, não passa de um inofensivo pedaço de corda. É importante que o leitor mantenha presente no seu espírito qual é a verdadeira causa do seu sofrimento. Embora existam 1001 maneiras de gerir e de lidar com o sofrimento de uma forma mais inteligente do que a atual, não existe outro método definitivo para o transcender que não seja o de reconhecer e desfazer o nosso erro fundamental. O processo que nos permite aproximar-nos suficientemente da serpente para vermos que é uma corda é a via espiritual. Quanto mais convencidos estivermos de que se trata de uma serpente, maior será a nossa relutância em aproximar-nos. A autossugestão gerada pelo medo pode ser tal que a vemos mexer-se, olhar para nós ou aproximar-se. No entanto, se alguém nos disser que se trata apenas de uma corda, a sua afirmação lançará uma dúvida. À medida que a dúvida cresce, vamos nos aproximando, até que um belo dia constatamos com um sorriso de ironia que passamos anos e anos atemorizados por uma mera ilusão. Nesse instante, todas as estratégias caem por terra, todos os medos desvanecem, todos os venenos perdem razão de ser. Este processo é longo e moroso, comportando avanços e recuos, dúvidas e sobressaltos. É preciso tempo, apoio, trabalho e coragem para nos aproximarmos o suficiente para o erro cair por terra. Mas de qualquer forma, quanto tempo não gastamos e quanta energia não investimos na concretização de objetivos que não nos proporcionaram a única coisa por que ansiávamos, a felicidade, para nós e para os outros. Se tivéssemos investido o mesmo esforço a libertar-nos da ilusão em que estamos mergulhados, neste momento todos seríamos Budas. Gerir o sofrimento. Todos os estados de espírito, felizes ou infelizes, a que nos habituamos, têm tendência para se intensificarem. Se nos habituarmos a ver apenas o aspecto doloroso do mal que nos causam os acontecimentos e os seres, chegará o dia em que o mais insignificante contratempo provocará um sofrimento indefinido. Como esse sentimento se intensifica com o hábito, por fim, quase tudo o que nos aconteça
acabará por nos afligir e a felicidade deixará de ter lugar. Do Drupal Rinpoche. Embora o sofrimento seja inerente à nossa maneira de conceber o mundo, se mantivermos uma ética de vida correta, poderemos fazer o possível para não acumularmos causas de sofrimento futuros. Continuaremos, porém, a ter de enfrentar as dores, as separações, a velhice, a doença, a morte e todos os outros sofrimentos inevitáveis. Uma atitude construtiva permite-nos enfrentá-los com maior serenidade e sabedoria, sem nos sobrecarregarmos com mais sofrimento do que aquele que é impossível evitar. Com efeito, se refletirmos bem, veremos que além da situação ou do facto que nos fazer sofrer, existe uma grande dose de dor e ansiedade que vem por acréscimo. Podemos dizer que o sofrimento que nos advém da situação em si, doença, dor física, acidente, morte de um ente querido, etc., é relativamente mais objetivo do que aquele que lhes acrescentamos com a especulação, a antecipação e a constante apreensão. Enquanto o primeiro tipo de sofrimento é inevitável, o segundo é construído por nós desnecessariamente. Preocupamo-nos excessivamente com o que vai acontecer. Achamos-nos vítimas de tudo e de todos. Não serve de nada. Não alivia a dor nem traz bem-estar a ninguém. Na verdade, é um ato de masoquismo inconsciente. É possível que o leitor esteja a pensar: isso eu, mas como é possível deixar de pensar e repensar, de cismar e de me preocupar? Naturalmente, há pessoas mais atreitas à especulação do que outras. Face ao mesmo tipo de problemas e de circunstâncias adversas, há quem consiga levar as coisas com calma e quem fique numa tal ansiedade que o apetite, o sono e a saúde se ressentem. Mas, independentemente da tendência natural de cada um, também há maneiras de aprender a gerir o sofrimento mental causado por essa especulação desnecessária. Quando o sofrimento surge, estamos prontos para procurar o culpado, acusar toda a gente, mover ações em tribunal, esbracejar e debatermos-nos com todas as forças que temos. Através de todas essas ações procuramos alívio para o sofrimento, mas no fim de contas só pioramos a nossa situação. Se usarmos toda essa energia para aprendermos a dominar o nosso espírito e para evitarmos que este continue a destruir-nos, o resultado será infinitamente mais positivo. Um inimigo que nos odeia pode fazer-nos mal, física ou verbalmente, mas a sua ação é limitada no tempo e no espaço. Ninguém é nosso inimigo para sempre. Ninguém nos persegue pelo mundo fora. Mas se o deixarmos, o nosso espírito alia-se aos nossos inimigos e continua a torturar-nos, mesmo quando eles estão cansados ou se foram embora. O patrão que nos tiraniza no emprego vai para casa ao final do dia e nunca mais pensa em nós. Contudo, o nosso espírito faz-nos comer, dormir, passar o fim de semana ou ir de férias com ele. Procuramos fugir dos inimigos, mantê-los sob controle ou subjugá-los. Mas esquecemos que o pior e o mais pérfido de todos os inimigos se esconde dentro de nós. Pior ainda, como não percebemos quem é, deixamo-lo ir e vir, obedecemos a todas as suas ordens e acedemos ao menor dos seus caprichos. Está na altura de declararmos guerra ao sofrimento, não só ao nosso, mas ao de todos os seres.
E o primeiro passo a dar nesta luta é mudarmos de atitude em relação a este inimigo interior, o nosso espírito descontrolado. Se nos treinarmos, podemos dominá-lo e torná-lo um aliado precioso. Aceitar o sofrimento. O primeiro grande obstáculo que vamos ter de superar é a rejeição. Assim que o menor contratempo aparece no horizonte, apontamos os canhões. Não quero aborrecimentos, estava tudo a correr tão bem. O sofrimento, a adversidade e os problemas causam-nos um sentimento automático de rejeição. Esta é a primeira tendência que temos de combater. O sofrimento é o que todos nós mais receamos, sendo a sua rejeição o automatismo que temos de desligar se queremos aprender a geri-lo. Com efeito, como poderemos lidar com ele se lhe tivermos fechado a porta na cara? Esta recusa de comunicação é por si só um fator de mal-estar entre duas pessoas que deixaram de se falar, que recusam qualquer forma de comunicação. Gera-se uma tensão terrível. Na verdade, esta atitude é uma forma de agressão pela negativa, pelo menos tão violenta como as formas mais ativas da agressão física ou verbal. E como em qualquer outra forma de agressão, tanto o agredido como o agressor sofrem. Da mesma forma, a nossa rejeição do sofrimento é uma forma de agressão e, como tal, faz-nos sofrer terrivelmente, ao mesmo tempo que nos aliena do resto do mundo. Quando a rejeição conduz à revolta, condenamos-nos a nós mesmos à exclusão e à separação. Espiamos os outros pelo canto do olho e insurgimos-nos contra a sua indiferença. Como podem sorrir e sentir-se felizes? Não veem que eu estou a sofrer? Sentimos-nos abandonados, discriminados e, pouco a pouco, entramos num mundo de paranoia, de obsessão, onde nos deixamos aprisionar. Com o tempo podemos chegar a pensar que o único bem-estar que nos resta é presenciar e usufruir do sofrimento alheio. Desejamos então que os outros sofram para que o seu sofrimento sirva de consolo ao nosso. Pelas descrições que tenho ouvido, o inferno é mais ou menos este processo levado ao extremo. Daí a grande importância de combater este processo numa fase inicial. Quando surgem as habituais perguntas: que mal fiz eu a Deus? Ou porquê eu? Temos de ligar imediatamente para o serviço de urgências interior e atacar com todos os antídotos que conhecemos antes que a doença se instale. Porque teremos nós de pensar sempre que algo nos contraria, que o universo nos está a hostilizar. Porque não havíamos de receber as mensagens e ficar abertos para absorver o seu conteúdo, em vez de a rejeitarmos a priori. Como vimos no capítulo anterior, o sofrimento é o sintoma da doença que contraímos, a ignorância de base. E por isso a sua manifestação é uma consequência natural desse estado alterado. Se estivermos com gripe, não ficaremos surpreendidos se o termómetro marcar 39 graus de temperatura. Da mesma forma, se estivermos conscientes de que o sofrimento é um sintoma tão natural como a febre ou a dor de garganta, também não ficaremos surpreendidos nem chocados quando ele se manifesta. A pior partida que podemos pregar nós próprios é criar uma sociedade que rejeita e estigmatiza o sofrimento. A nossa declarou guerra ao sofrimento da pior maneira, negando. Não sofrer deixou de ser uma aspiração que reconhecemos como
igualmente legítima para todos, que se tornar uma reivindicação pessoal. Em nome deste direito inalienável, justificam-se atos e opções que podem pôr em perigo a própria humanidade e afastam-se com displicência as considerações éticas em questões de grande importância. No tratamento de certas doenças graves, invoca-se hoje o direito a não sofrer, preconizando soluções que a medicina moderna colocou ao nosso alcance, sem dar a devida atenção às eventuais consequências a longo prazo que o desenvolvimento dessas tecnologias poderá acarretar à escala da humanidade. A um nível muito mais comezinho, habituamos-nos ao happy ending e achamos que temos direito a ele. Ficamos frustrados quando uma história acaba mal, porque desde crianças prometemos que seremos felizes para sempre. Quando contraímos sida, quando enfiamos o carro por uma ribanceira abaixo, ou quando o nosso marido nos troca por outra mais nova, sentimos-nos enganados. Venderam-nos gato por lebre, afinal não vamos ser felizes como estava escrito no perpétuo. Nas sociedades mais desfavorecidas as coisas são diferentes. Na Índia, por exemplo, a miséria anda nas ruas. Os leprosos, os sem-abrigo, os cegos, os mendigos e os deficientes não estão ocultos em instituições especializadas. Encontram-se à vista de todos, lembrando-nos constantemente que a dor, o sofrimento, a doença e a morte são inevitáveis na vida humana. O sofrimento e a miséria são vividos como realidades e não como pragas, e a sua aceitação torna-os muito mais suportáveis. Dominique Lapierre, escritor francês e repórter da revista Paris Match, viveu durante algum tempo nos bairros de lata de Calcutá. Foi essa experiência que inspirou o seu romance La Cité de la Jolie, que depois deu origem a um filme. Na introdução ele escreve: no âmago deste inferno encontro mais heroísmo, mais amores, mais partilha e, finalmente, mais alegria do que em muitas cidades do nosso opulento Ocidente. Encontro pessoas que não têm nada e que afinal têm tudo. No meio de tanta fialdade, tanta tristeza, tanta lama e tanta imundície, descubro mais beleza e mais esperança do que em muitos paraísos ocidentais e, sobretudo, descubro que esta cidade humana tem o poder mágico de criar santos. Este discurso pode parecer odioso à primeira vista. Como é evidente, não se trata de fazer a apologia da miséria como sendo salutar ou desejável, nem defender o partido dos ricos. Não é um discurso político. Seria ótimo se toda a humanidade se erguesse para combater a injustiça, a discriminação e as desigualdades sociais. Se os países mais ricos aplicassem os meios materiais de que dispõem na eliminação da miséria onde ela existe. Infelizmente não é raro que sejam justamente as pessoas e os países mais ciosos do seu direito a não sofrer, a agirem com maior hipocrisia e indiferença face ao sofrimento humano. O que pretendo dizer é que estaremos muito mais preparados para enfrentar o sofrimento se à partida soubermos que ele existe, que não somos imunes a ele e que nada nos garante e que não venha bater-nos à porta. A síndrome do happy ending leva-nos a reagir como meninos mimados nos momentos difíceis, tornando-nos seres tão frágeis e enfesados que se alguém se oferecesse para tomar sobre si o nosso sofrimento, aceitaríamos sem hesitar.
Aliás, nem esperamos que alguém se ofereça, pois atiramos com tudo o que não queremos para cima do nosso vizinho, para as camadas mais desprotegidas da sociedade ou para o terceiro mundo, disfarçando apenas o suficiente para não parecermos monstros de egoísmo.